Voltamos com o programa Sabor Saudável aqui pela Rede Família. No bloco anterior, eu dei os ingredientes da receita de hoje, que é uma panqueca fit de carne com molho de espinafre. Primeira parte, você já vai deixar uma panela no fogão para cozinhar no vapor, na verdade dar só um susto no seu espinafre. Então ela já está aqui. Uma outra frigideira que já está num fogo alto, então você deixa uma frigideira no fogo alto. Eu já cortei a minha cebola, então a gente vai começar, e o alho também já está cortado. A gente vai começar temperando essa carne. O que eu vou colocar na carne? Eu vou colocar sal e vou colocar pimenta, mas já vou colocar ali, não, como é uma carne moída, o patinho, eu vou colocar direto na frigideira o sal e vou colocar a carne, tá? Então aqui eu tenho o patinho que tá moído. Ele foi moído 2 vezes, então aí ele fica, né, um pouco mais, numa textura melhor, eu prefiro. Agora que eu abro ele um pouco, eu coloco a pimenta do reino. Então coloco uma pitadinha de pimenta do reino. Por que eu gosto de fazer a carne moída separada da cebola? Para começar a ter aquele croque-croque da carne. Então eu gosto muito mais da carne grelhadinha do que a carne cozida. E principalmente quando você trabalha uma superfície, você deve priorizar uma superfície maior com um alimento em menor quantidade, porque assim o calor da frigideira vai ser muito mais impactante nesse alimento. Então quando você não quer que fique muita água, você faz isso, você coloca numa frigideira maior. Então aqui eu vou colocar mais uma pitadinha de sal e vou virar esta carne, tá? Olha só, eu vou virar a carne. Em outra frigideira, aqui eu vou deixar um tempinho. Em outra frigideira, fiozinho de azeite. Fiozinho de azeite equivalente a uma colher de sopa. Você vai colocar a cebola, que já está picada. Ai, Nutri, eu posso fazer na mesma frigideira? Sem dúvida nenhuma, você pode fazer na mesma frigideira. Mas eu prefiro fazer desta forma. E a carne já vai despertando aquele cheirinho gostoso. Olha a fumacinha aqui, ó, vindo. Então aqui a cebola, ela tem que ficar suada. Deixa eu aumentar a minha temperatura do fogão. Então você pode deixar no fogo médio, tá? Então você vai mexendo essa cebola. Eu já deixei o alho picado também. Vou apoiar aqui. Então perceba que a carne, ela vai soltando um pouco de água, mas eu vou distribuindo a carne na frigideira, tá? Depois eu vou voltar, depois a cebola vai para esta carne temperada. A minha cebola, vou aumentar mais um pouquinho, só para ela um pouquinho mais rápida. Enquanto isso, eu vou picar a azeitona. Então você vai precisar de algumas azeitonas. Então a azeitona, gente, dá super sabor a essa carne. Gosto bastante, você pode lavar a azeitona para tirar um pouco do sal, então isso é bem legal. E você pode usar a azeitona que você gostar, pode ser aquela verde menorzinha, pode ser essa que já não tem o caroço, pode ser a preta, mas eu gosto bastante de usar a verdinha. E dependendo se a azeitona estiver muito salgada, você depois não acrescenta sal. Então a gente deve sempre experimentar a preparação, né? Ó, minha cebola já está começando a ficar suada, o que você faz? Você acrescenta o alho. A ideia aqui é deixar a cebola e o alho mais para transparente do que dourado. Então eu vou deixar uns 2 minutinhos aqui, o meu alho. Lembrando sempre que você deve centralizar a frigideira na boca do fogão. Aqui é um fogão que é elétrico, mas você em casa deve sempre olhar a boca do fogão e deixar sempre a frigideira bem no meinho. Isso é muito importante, em qualquer situação, né?
principalmente para você ter o calor bem distribuído. A carne, ó, como ela não cria tanta água, como geralmente a gente vê quando você faz a carne moída. Então a ideia é deixar a carne com aquele tom marrom. Então ela fica com um sabor bem diferente e vai ficando esse restinho aqui, ó, de tempero, que na verdade é a carne, né, com o sal, com a pimenta, enfim. Válido lembrar que eu fiz apenas na temperatura certa, não acrescentei nada de gordura nesta frigideira aqui. Então vou quebrando um pouquinho para ficar a minha carne moída. E aí ela fica muito gostosa mesmo. Olha só. Então vou quebrando com a espátula. Gosto muito de usar a espátula resistente ao calor, porque dessa forma você não risca a superfície da sua frigideira. Então a sua frigideira, a sua panela, além delas durarem muito mais, o seu corpo, a sua saúde agradece, porque quando você utiliza algum instrumento, né, seja colher, seja garfo, para mexer a sua panela ou a sua frigideira, você cria ranhuras nela, e isso às vezes pode ser de alumínio, pode ser do teflon, pode ser de qualquer material, então não é interessante para a sua saúde. Então você deve priorizar sempre a utilização de espátula resistente ao calor, porque desta forma você não tem contaminação, enfim, e a gente acaba tendo uma saúde muito melhor. Aos poucos, conforme você vai fazendo as compras, se você comprar uma vez no mês uma espátula, ao final de um ano você vai ter pelo menos 12 espátulas diferentes. E o interessante da espátula de silicone resistente ao calor é que ela não derrete. Aquele plástico que você utiliza na frigideira e ele começou a derreter, jogue fora, descarte, porque isso é cancerígeno. Então assim, não deve ser utilizado jamais, tá? Então a minha cebola já está no ponto certo, vou acrescentar a cebola e o alho na outra frigideira, que aí tem o azeite e tal. O aroma só da carne já estava maravilhoso, mas eu amo de paixão azeite e cebola ou azeite e alho. E os dois, então, melhor combinação não poderia, né? Acrescento a azeitona. E agora eu vou mexer. Vou diminuir o meu fogo. Então você diminui agora que você acrescentou a cebola e o alho, diminua, deixa no fogo bem baixo. Enquanto eu vou mexendo aqui, eu vou para um rápido intervalo. Daqui a pouco a NutriChef já volta com mais sabor saudável para você aqui na Rede Família.